Olá pessoal, Rafael Castro aqui. Este é mais um vídeo para o canal Sandcastle. Hoje nós vamos falar de intervalos. É a matéria-prima para formarmos as escalas, tudo bem? Então fique conosco e aproveite a aula. Então pessoal, para falar dos intervalos, nós vamos utilizar aí esse teclado, né? Um teclado aí de instrumentos. É um teclado padrão, né, de qualquer instrumento que utiliza teclado, né, piano, cravo, sintetizador, os teclados arranjadores também, tá bom? Outra coisa, né, se você não sabe tocar teclado, nunca tocou teclado, né, não tem problema, tudo bem? O teclado é um instrumento muito fácil de visualizar as notas, por isso que eu escolhi ele pra gente fazer esse vídeo aqui dos intervalos. Então, como é que a gente visualiza as notas? É simples, é só a gente olhar aqui para as teclas pretas, tá bom? Essas teclas que estão aqui em cima, ó. O teclado ele tem esse padrão de sempre ter duas teclas pretas, né? Duas teclas acima, três, duas, três, duas, três, duas, três, e assim por diante. Então, para visualizar as notas, nós devemos olhar para as teclas pretas, né? Para essas teclas na parte superior aí. Sempre que você vê um bloquinho de duas, né? Com duas teclas, a tecla branca que vem antes, ou seja, essa daqui, né? Ó, tem aqui duas pretas, aqui vem antes, aqui é um dó, tá? Aqui também, ó, duas pretas, que vem antes é um dó. E das três pretas aqui, o que vem antes é um fá. Tá? Então, só visualizar assim você vai achar aí o dó ou fá. E o resto é a sequência, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ó, o dó de novo aqui, ó. O dó antes das duas, né? Perdão. Pretas tá aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aqui tem outro dó. Beleza? Então, relembrando, né? Sempre que você tiver duas teclas pretas, né? Aqui também tem um exemplo. A tecla branca anterior às duas pretas, né? Essa daqui, ó, é o dó, tá? E sempre que você tiver três pretas, né? Como esses dois casos aqui, a tecla anterior é o fá, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos entender o que é intervalo. Intervalo é a distância, né? Ou seja, a diferença de altura, de frequência, entre uma nota e outra. Né? Por exemplo, eu posso pegar essa nota aqui, ó, e tocar outra nota aqui, ó. Entre essas duas notas tem uma diferença de altura, uma diferença de vibrações. Então, isso é um intervalo. Nós vamos aprender nesse vídeo como classificar os intervalos, tudo bem? Então, para isso, nós vamos partir do dó. Tá? Então, eu vou colocar o nome aqui nas teclas para a gente visualizar melhor, tá bom? Então, aí nós temos, né, os nomes das notas nas teclas aí, tá bom? Então, nós temos o dó aqui, ó, e tem um dó aqui atrás, e esse aqui mais agudo, tá bom? Esse dó aqui, a gente chama aí na música de dó 4, tá bom? Em algumas literaturas chama de dó 3, aí tem uma confusão com essa nomenclatura, mas ele também é chamado de dó central. E geralmente ele está aí no centro, né, no meio aí do teclado aí dos pianos, dos instrumentos que tem 88 teclas, né? Ele está mais ou menos ali no meio. Tinha gente que chamava também de dó chave. E tem aqueles pianos que fecham uma proteção em cima do teclado e tranca com a chave, né? Então, como esse dó aqui ficava perto da onde era a chave, era chamado de dó chave. Tudo bem? Então tá aí. Esse aqui é o dó 4, ou nós vamos chamar de dó central, tá bom? Então nós vamos comparar os sons que a gente for fazer. A gente vai comparar da seguinte maneira, olha só. Sempre que eu for fazer um intervalo, eu vou falar sempre a primeira nota mais grave e depois a mais aguda. A não ser que eu diga que é um intervalo descendente, tá? Como assim? Vamos lá. Se eu quero um intervalo entre Sol
este Sol aqui, ó. Veja bem, estou falando deste Sol e não desse, tá? Este Sol, percebe que tem uma diferença de... Essa diferença aqui já é um intervalo também. Mas vamos supor que eu queira comparar este Sol com este Dó aqui. Tudo bem? Este Sol e este Dó. Ou seja, o Sol 3 com Dó 4. Sempre que eu for comparar, eu digo assim, qual é o intervalo entre Sol e Dó? Porque o Sol é o mais grave, é o que está mais grave, tá bom? Veja bem, se eu quiser comparar o Dó em relação ao Sol, aí eu digo assim, eu quero comparar um Dó em relação ao Sol descendentemente. Se eu não disser que é descendente, então todos os intervalos que nós dissermos serão intervalos ascendentes, ou seja, intervalo onde a gente fala primeiro o nome da nota mais grave, no nosso caso aqui o Sol, perdão, e depois a nota mais aguda, no caso nosso aqui, o Dó. Tudo bem? Mas para efeito aqui do nosso teste aqui, a gente sempre vai comparar com o Dó. A gente vai fazer todos aqui a partir do Dó, tá bom? Então o Dó vai ser a nossa nota mais grave. Eu vou até deixar ele aqui um pouquinho mais pro lado de cá, só para a gente visualizar melhor. Então tudo comparado com esse Dó aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós já entendemos aí o que é um intervalo. O intervalo é a diferença de altura entre as notas. Agora nós vamos ver uma classificação dos intervalos, que é a classificação quantitativa. Quantas notas estão envolvidas no intervalo? Então, por exemplo, vou comparar aqui o Dó. A partir de agora eu vou comparar todas as notas com o Dó, tá bom? Então, entre o Dó e o Fá, aqui ó, Dó e Fá, quantas notas estão envolvidas, estão dentro deste intervalo? Então tem que contar essas duas e todas que estão dentro aqui do intervalo. Olha só, dessa maneira aqui ó, Dó e Fá, certo? Então tem aqui no meio ó, o Dó, o Ré, o Mi e o Fá. Ou seja, são 4 notas entre o Dó e o Fá. Então este intervalo nós chamamos de intervalo de quarta. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, entre Dó e Ré. Quantas notas tem aqui entre Dó e Ré? Apenas elas duas, né? Apenas o Dó e o Ré. Então a gente chama de intervalo de segunda. Tudo bem? Dó e Lá. Da mesma maneira, tá bom? Eu conto quantas notas tem do Dó até o Lá e a gente classifica o intervalo quantitativamente, né? Quantas notas estão envolvidas aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 6 notas, esse é o intervalo de sexta, tudo bem? Eu tô fazendo aqui em relação ao Dó, mas se eu quisesse fazer em relação ao Lá, esse Lá aqui, ó, poderia fazer? Pode fazer. O intervalo é a diferença de alturas entre as notas. Eu posso, desse Lá aqui, querer fazer um intervalo com esse Fá aqui, ó. Lá e o Fá. Quantas notas tem aqui entre o Lá e o Fá? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então entre Lá e Fá é um intervalo de sexta. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Poxa, mas e para entender essas teclas pretas aí e tudo mais? Então vamos lá. Imagina que eu tenho uma melodia que nós utilizamos a seguinte sequência de notas. Olha só. Eu vou usar 4 notas na nossa melodia. Essas 4 notas aqui, ó. Dó, Ré, Mi e Fá. E a melodia é exatamente essa. Tá bom? Tem até aquela musiquinha que todo mundo já conhece, né? O Pastorzinho, né? Que tem uma parte que é assim. Tudo bem? Agora imagina que isso seja muito desconfortável para cantar. Fique muito desconfortável para minha voz ou para a voz de uma pessoa. E a pessoa acha que começando aqui do Dó fica muito grave, ela não consegue cantar. Ela gostaria que começasse do Fá. Mas nós deveríamos manter essa mesma sequência aqui, ó. Então o que acontece? Nós vamos começar a melodia a partir do Fá. E é só manter a sequência aqui, né? São 4 notas.
E a gente mantém essa sequência a partir do Fá, 4 notas depois do Fá. E olha só que nós vamos ter aqui, ó. Percebe que essa melodia começando do Fá ficou esquisita? A melodia começando do Dó é essa daqui, ó. E começando do Fá é assim. Ficou esquisito, né? O que acontece? Nós temos um problema estrutural quando a gente muda a melodia para começar a partir do Fá. Por que estrutural? Porque perceba que entre Dó e Fá, nós temos aqui, ó, Dó e Ré, tem essa tecla preta aqui. Entre o Ré e o Mi, tem essa tecla preta aqui. Entre o Mi e o Fá, não tem. Olha só, não tem a tecla preta. Agora vamos ver a partir do Fá. Olha só, entre o Fá e o Sol, tem essa tecla preta aqui. Entre o Sol e o Lá, também tem a tecla preta aqui. E entre o Lá e o Si, não devia ter a tecla preta, mas tem. Olha aqui. Na primeira sequência, aqui não tem, ó. Mas aqui tem. E aí a gente tem um problema de intervalo, né? Que cria esse problema na melodia. Então vamos lá. Vamos fazer uma pausa no intervalo quantitativo que a gente estava vendo, né? Na verdade a gente já viu o quantitativo, a gente já estava caminhando para outra classe de intervalos. Mas no piano aqui, nesse teclado, a gente consegue ver as notas também da seguinte maneira. Entre uma nota e outra, nós temos uma distância entre as notas vizinhas aqui, ó. Entre o Dó e o Ré, nós temos uma distância que a gente chama na música de tom, tá bom? Então, entre o Dó e o Ré tem um tom. Por que tem um tom? Porque tem essa tecla aqui no meio, ó. Tá bom? Entre o Ré e o Mi também tem um tom, olha só, porque tem a tecla aqui no meio. Ou seja, entre Dó e Mi, nós temos 2 tons, um aqui, outro aqui. Agora observe, entre o Mi e o Fá, não tem aquela tecla. Então nós só temos meio tom. A gente chama isso aqui de semitom, ou meio tom mesmo. Tudo bem? E percebe que naquela sequência, né? Nós temos um tom, né, do Dó para o Ré, outro tom do Ré para o Mi e meio tom do Mi para o Fá, que tem meio tom, certo? Só que quando eu mudei a melodia para começar a partir do Fá, aí eu criei um problema, porque eu não tenho os 2 tons e meio, né? Aqui, ó. Um aqui, outro aqui, meio aqui, né? 2,5. Aqui eu tenho 3, né? Ó. Um aqui, que tem a tecla aqui, né? Outro aqui e mais outro tom aqui. Ou seja, o Si para a nossa melodia aqui tá soando desafinado, né? Antigamente, né? Até hoje utiliza, na verdade, né? As notas aqui tinham outros nomes, né? Os nomes eram letras, né? Eu vou fazer um vídeo aí falando sobre as cifras, mas eu vou colocar aqui só para a gente visualizar. Vou colocar um pouquinho aqui a cifra para vocês verem. Então tá aí, ó. As cifras são essas letras, né? Onde aqui, ó, o Dó é a letra C, o Ré é o D, o E, né? Aqui é o Mi, o Fá é o F, o Sol é o G, o Lá A e o B é o Si. Então eu tô com um problema aqui no B, ó, no Si, né? Em instrumentos de corda, quando nós temos uma nota assim que tá muito alta, né? No caso aqui eu tenho 3 tons, né? Eu queria que essa nota tivesse baixado meio tom, né? Ela tivesse mais baixo meio tom. Então, instrumentos de corda, o que o pessoal fazia? Eles desafinavam, deixava a corda mais frouxa, mais mole. Aí, para obedecer essa estrutura, eles chamavam essa nota de Si, eles chamavam essa nota B, né, de bemole. Bemole, tudo bem? Hoje, nós chamamos de bemol. E no nosso teclado aqui é muito fácil, é só... Se eu quero baixar meio tom essa tecla aqui, ela está um tom de distância, eu quero baixar meio, é simples. É só vir aqui, ó, a tecla anterior aqui, ó, meio tom para trás, ó. Aí nós temos aqui o que a gente chama de Si bemol. Aqui é um Si bemol. O que é o Si bemol? É o Si abaixado meio tom. Tudo bem?
Hoje todas as notas têm bemol, tá bom? Todas as notas têm bemol. Então aqui é o si bemol. Todas as notas têm bemol. Então aqui é o lá bemol. Sol bemol. Fá. O Fá não tem bemol. Tem sim, tá aqui, ó. Fá bemol tá aqui, ó. Fá, baixei meu tom, Fá bemol. É no mesmo lugar do Mi, né? A gente fala Mi mesmo. Mas se tiver algum contexto que a gente precisa falar o Fá bemol, usar o Fá bemol, aqui é no mesmo lugar do Mi. Mi bemol. Ré bemol. Dó bemol, que é aqui no mesmo lugar do Si também acontece, né? Esse mesmo caso aqui. Então, ó, como eu tinha que baixar o Si, né, para Si bemol, então agora eu vou ter a estrutura da seguinte maneira. Olha só, vou tocar a melodia original. E lembra que eu queria que a melodia começasse na nota Fá, né, para ficar mais confortável para cantar. Então, em vez de tocar isso aqui, ó, eu vou tocar com Si bemol, né, para baixar meu tom. Olha só. Opa. Olha a melodia original. Agora a nossa transposta. Muito melhor, né? Ficou muito parecido com a original aí. Mantém a mesma estrutura de um tom, outro tom e mais meio, né? 2 tons e meio. Aqui nós temos um tom, outro tom e mais meio. Olha só, mais meio aqui. Mantivemos a estrutura. Então, essa questão de tons e semitons é muito importante para a gente entender os intervalos, tá? A partir de agora. Nós vimos os intervalos quantitativos, ou seja, os intervalos contando aqui o número das notas, né? Então, ó, entre Dó e Sol, quantas notas nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um intervalo que a gente chama de intervalo de quinta, tá bom? Dó e Sol. E se eu tivesse Dó e o Sol bemol, que tá aqui, ó, é Sol, diminui meio, Sol bemol. Ou, né, indo para frente, eu também posso fazer uma alteração aqui, ó. Se eu tô aqui e vou aqui para frente, eu tenho o Sol sustenido, né, que a gente chama de sustenido, Sol sustenido. Se eu for aqui para o Sol sustenido, né, ou para o Sol bemol, olha só, vou fazer aqui, ó, Dó e Sol sustenido. E nós vamos ter um intervalo de quê? Se Dó e Sol é quinta, Dó e Sol sustenido é o quê? O Dó e Sol bemol é o quê? Continua sendo intervalo de quinta, olha só. Entre Dó e Sol, continua tendo 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. O Sol bemol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí, 5 notas. Ou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Continua 5 notas. A diferença é que um é Sol bemol, a outra é Sol sustenido. Então, como a gente resolve isso? Então, agora a gente vai ver uma questão aí diferente, tá bom? E vou escrever aí para vocês, para a gente ver. Bem, pessoal, então aqui eu vou usar aqui um outro jeito aqui para a gente tentar entender agora a nossa próxima classe de intervalos, que são os intervalos qualitativos ou intervalos adjetivos, tá? Vou continuar usando o Dó, a nota Dó, como nossa referência, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui o intervalo. Então, pessoal, na música, né, nas regras aí da música, alguns intervalos são tidos como especiais. Por exemplo, o intervalo entre Dó e Fá, né, forma o que nós chamamos de intervalo de quarta, tá bom? Esse intervalo de quarta, tá? Ele é um intervalo muito especial, ele afina muito bem. Depois eu vou tocar aí e a gente vai ver que é um intervalo que afina muito bem, tá bom? Outro intervalo que afina muito bem é o intervalo entre Dó e Sol. O intervalo entre Dó e Sol, que é o intervalo de quinta, também afina muito bem. E claro,
o intervalo entre Dó e o próprio Dó, né? Uma oitava acima, né? Que nós chamamos de intervalo de oitava. Tá bom? Esse intervalo de oitava também afina muito bem. Então esses três intervalos aqui, o intervalo de quarta, de quinta e de oitava, né? Não vamos olhar mais para as notas, vamos olhar agora só para os números aqui. Então o intervalo de quarta, quinta e oitava são intervalos muito especiais, né, na história da música. São intervalos que eram tidos aí como perfeitos, né? Até hoje em inglês chama esse intervalo aqui de intervalo perfeito, né? Intervalo de quarta, de quinta e de oitava, tá? Em português, nós chamamos esses intervalos de intervalos justos, tá bom? Vou escrever aqui na frente pra gente. Vou colocar em cima. São os intervalos justos, tá? Os intervalos justos são apenas esses três: a quarta justa, a quinta justa e a oitava justa, tá bom? Nos intervalos justos nós podemos fazer algumas alterações, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um intervalo justo e aumentar, eu quero aumentar meio tom esse intervalo justo, então se eu aumentar, eu vou ter um intervalo que nós chamamos de intervalo aumentado, tá bom? O intervalo aumentado é se eu pegar qualquer intervalo justo e aumentar meio tom, ok? Então, por exemplo, se eu tenho Sol, né, Dó e Sol, Dó e Fá ou Dó e Dó, né, que são intervalos justos aí, quarta, quinta e oitava justa, e colocar um sustenido, né, por exemplo, Dó e Sol sustenido, aí eu vou aumentar esse intervalo, vou aumentar a distância entre as notas, vou aumentar aí a relação das frequências aí entre as notas. Então eu vou ter esse intervalo que a gente chama de aumentado. Tudo bem? Se eu quiser diminuir, a gente vai ter um intervalo diminuto. Ok? O intervalo diminuto é se a gente quiser diminuir a distância entre as notas. Tá? Então, por exemplo, é um bemol, né? Se eu quiser aplicar um bemol, por exemplo, Dó e Sol. Aí, em vez de fazer Dó e Sol, né? Dó e Sol é quinta justa. Se eu quiser fazer a quinta diminuta, eu posso fazer Dó e Sol bemol. Tá? Vou colocar um exemplo aqui na frente de cada uma. Dó e Sol sustenido. É um exemplo aqui de quinta aumentada, por exemplo, né? De intervalo aumentado. E se eu quiser fazer aqui um intervalo diminuto, posso fazer aqui, ó, o Dó e o Sol bemol. Coloco um Bzinho ali na frente, ok? Deixa eu pôr o Bzinho assim, itálico, pronto, para diferenciar, deitadinho, tá bom? Os outros intervalos, né? Por exemplo, a gente pode ter intervalo de segunda, de terceira, de sexta, de sétima. Os outros, tá? Tirando esses daí, quarta, quinta e oitava, nós vamos chamar com outro nome. Nós vamos chamá-los de intervalos que podem ser divididos em duas partes. Nós vamos chamá-los pelo nome mais comum, intervalos maiores, que também pode ter aí a nomenclatura de menores, depende do intervalos maiores e menores. Depende da brincadeira que a gente fizer com eles, vocês vão ver aí, eles representam outra classe. Então eu vou pegar só um exemplo, né? Os intervalos maiores e menores são os intervalos de segunda, tá bom? De terça, ok? De sexta e o intervalo de sétima, tá? Então até chegar na oitava, mas a oitava já é justa, já tá lá em cima nos intervalos justos, né?
Então vamos lá. Vou pegar um desses três aqui, ó, um desses 4 intervalos para a gente fazer o exemplo. Vou pegar aqui intervalo de sexta, tá bom? Dó e Lá, que a gente faz o exemplo aqui, intervalo de sexta. Dó e Lá é o intervalo de sexta. Entre Dó e Lá tem 6 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dó e Lá é um intervalo que a gente chama de intervalo de sexta maior, tá bom? Então, sexta maior, coloca um M maiúsculo aqui na frente, ou não coloca nada, não precisa colocar nada no intervalo de sexta. Na verdade, tem que colocar na frente do número, né? Aqui, ó, sexta maior, tá? Se não colocar nada, a gente já sabe que é maior, tá? Ou justo, tá bom? O maior ou justo, os justos são aqueles 3, tá bom? Os maiores são esses outros aqui, tá bom? Agora, se eu pegar e aumentar o intervalo de sexta, por exemplo, fizer aqui um Dó e aumentar ele, né? Vou pegar aqui e colocar um Lá, tá bom? Só que em vez de ser um Lá natural, a gente vai fazer um Lá sustenido. Aí eu vou ter uma sexta aumentada, tá bom? Se eu aumentei o intervalo, sexta aumentada, como a gente fez lá com o intervalo justo, tá bom? Escreve assim, Alme. Tem gente que também escreve um sustenido na frente, assim, ó, sustenido 6, também tá certo, tá bom? Agora, se eu pegar, vou descer bastante. Isso, agora se eu pegar aqui, ó, escrever um Dó e o Lá, em vez de ser o Lá natural, né, eu quero diminuir, vou colocar um Lá bemol, né, por exemplo, diminuir o Lá em meio tom, aí quero colocar um Lá bemol. Ao invés de ter um intervalo de sexta diminuta, como eu tinha lá no justo, a gente vai ter um intervalo de sexta menor. Põe um M minúsculo, tá bom? Sexta menor. Tem gente também que coloca, né? Escreve assim, ó. Escreve um B minúsculo, né? O bemol, perdão. Tem gente que escreve assim também, ó. Põe o símbolo do bemol, né? E o 6 na frente, fica bemol 6, também tá certo. Tá bom? Então, veja que o intervalo de sexta, né? Se eu diminuo ele, isso serve também por segunda, por terça, por sexta e por sétima. O intervalo de sexta, se eu diminuo ele não vira diminuto, ele vira menor, tá? Ele vira um intervalo menor, tá bom? Da mesma forma, se eu diminuir mais ainda o intervalo menor, né? Vou colocar aqui um Dó e o Lá. E o Lá, eu vou colocar aqui um símbolo, né? O pessoal fala aí bastante. Dobrado bemol. Na verdade, ele tem um tracinho ali em cima também. O Lá dobrado bemol. Tá ok? Então aí vai ser a sexta diminuta. E nós escrevemos assim, ó, 6 e coloca um Dim na frente para falar que é sexta diminuta. Tá bom? Então o intervalo de sexta, né, na verdade de segunda, terça, sexta e sétima, eu posso ter ele maior, menor, ou posso, né, fazer aumentado, né, subir ele, fazer aumentado, ou pegar o menor e descer mais ainda, ser um intervalo diminuto. Tá bom? Então nós temos essas duas classes, os intervalos justos e os intervalos maiores, menores. E aí, pessoal, tá gostando da aula? Então, curte o vídeo, compartilha com quem você gosta, se inscreve aqui no canal e aproveite esse conteúdo que é muito bacana. Então, pessoal, agora que nós vimos aí os intervalos justos, né, os intervalos perfeitos, que é o intervalo de quarta, o intervalo de quinta, o intervalo de oitava, né, que são notas aí, ó, como é que soa bem, ó, quarta, quinta e oitava.
E a gente viu também, né, que esses intervalos justos, eles podem ser aumentados, né? Se eu aumentar meio tom aqui, ó, aumentei meio tom do sol pro sol sustenido, o intervalo era justo, né? Quinta justa, virou quinta aumentada. Ou posso diminuir ele aqui, ó. Era quinta justa, virou quinta diminuta. Justo, diminuto, justo, aumentado. Tá bom? Isso vale também para quarta justa, quarta aumentada, ou quarta diminuta que dá aqui, né? Quarta justa, quarta aumentada. Quinta justa, quinta aumentada, né? Ou quinta diminuta aqui. Beleza? Dá pra gente perceber também, né, que o Fá tem aqui o Fá sustenido, que é no mesmo lugar onde tem aqui o Sol bemol, né? O Fá sustenido e Sol bemol estão na mesma tecla. Tudo bem? A gente toca aí na mesma tecla. Como eu tinha falado anteriormente do Fá bemol, né? Toca na mesma tecla do Mi. O Mi sustenido toca na mesma tecla do Fá. Tá aqui o Fá, Mi sustenido. E o Dó é Si sustenido. Ou Si é Dó bemol, né? Tá bom? Então vamos lá. E os outros intervalos, né? O intervalo de segunda, né? Tá aqui, ó. Intervalo de terça. Intervalo de sexta. Intervalo de sétima. Todos esses a gente chama de intervalos maiores, né? Percebe que só estou utilizando as teclas brancas aqui do piano, né? Então nós vamos chamar esses de intervalos maiores, tá bom? Depois eu vou explicar o porquê aí do nome ser intervalo maior. Mas eu vou pegar aqui como exemplo que é a sexta, tá bom? Aqui, ó. Intervalo entre Dó e Lá tem uma sexta, sexta maior. Se eu aumentar aqui, ó, sexta aumentada, tá? Dó e Lá sustenido, sexta aumentada. Se eu pegar o Lá e diminuir para Lá bemol, Dó e Lá bemol, então tem uma sexta menor, né? Dó e Lá bemol, sexta menor. Se eu diminuir mais ainda, né? Aplicar mais um bemol nesse bemol que é daqui, ó, Lá bemol, mas com um Lá dobrado bemol, né? Seria no mesmo lugar do Sol aqui, né? Seria uma sexta diminuta, tá bom? Oh, mas não é no mesmo lugar do Sol, sim, mas se eu tô contando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, entre Dó e Lá são 6 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu tô diminuindo aqui um pouquinho o intervalo, né? Diminuir para sexta menor, depois sexta diminuta. Se eu tô falando que é Dó e Lá, então é uma sexta, né? Se eu falo que é Dó e Sol, aí é uma quinta, né? Que, por exemplo, aqui é uma quinta aumentada, se for Dó e Sol sustenido. Mas se eu falar Dó e Lá bemol, é uma sexta menor, tá bom? Então depende muito da nomenclatura, do tanto de notas que a gente está usando para falar. Belezura? Então tem essas duas classes aí dos intervalos, os intervalos quantitativos, que a gente coloca aí o tanto de notas que estão envolvidas no intervalo, e os intervalos qualitativos ou adjetivos, né, que a gente fala daqui dessa nuance, né, de tons e semitons entre as notas envolvidas no intervalo. Tudo bem? Lembrando, um tom a gente pula uma tecla aqui no teclado, né, muito simples. Qualquer tecla que eu tiver, por exemplo, estou aqui no Mi, se eu quero aumentar num tom, eu pulo uma tecla, eu vou pular essa e venho para essa, ó. Mi, aumentei um tom, vim para cá, né, para essa nota aqui que pode ser Sol bemol ou Fá sustenido, tá? Então vamos para cá. Se eu estou em Mi e quero diminuir um tom, eu pulo uma tecla, eu vou pular essa daqui e vem para cá. Então um tom, pulo uma tecla, meio tom, tecla vizinha, tá, ó. Mi, quero diminuir meio tom, vou para a tecla vizinha, que pode ser Mi bemol, né? Ou Ré sustenido, tá bom? Se eu estou no Mi e quero aumentar um tom, vem para cá, que pode ser o Mi sustenido ou o Fá, tudo bem? Então, intervalo, gente, basicamente é isso aí. Tem mais coisas para a gente falar dos intervalos, mas o princípio é esse.
a gente contar quantas notas estão envolvidas, né? E verificar a distância aqui em relação à nota mais grave, tudo bem? No nosso caso aqui a gente fez todos em relação à nota Dó. Tudo bem? Belezura? E aí, gostou do vídeo? Então não se esquece, hein? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com quem você gosta. Até a próxima. Deus abençoe.